Boa tarde, estamos iniciando o nosso Observatório de Taubaté, edição de sexta-feira, que é edição especial, dia de falar de saúde. Para falar de saúde, como sempre, Dr. Paulo Pereira, um dos decanos da medicina taubatiana. É isso, Dr. Paulo, bom dia, boa tarde. Boa tarde, sempre às ordens. Muito bem. Vamos aqui para o nosso bate-papo rápido aqui, 10, 15 minutos, a gente fala sempre de um tema que entendemos relevante para a saúde pública. Bom, eu me surpreendi olhando aqui, circulando pela internet, vendo os assuntos relevantes, eu me surpreendi, doutor Paulo, com esta notícia aqui da OMS, que eu acho que a gente pode bem ilustrar. Opa, tá ouvindo? Estou ouvindo. Deu uma parada, mas continuou. É da internet. Aqui, olha só, essa imagem, eu trouxe até uma imagem internacional, não é nem do Brasil, mas eu acho que ilustra nosso tema de hoje. Obesidade. Será que a obesidade agora passou a ser obrigatório? Vamos ver o que a Organização Mundial da Saúde fala. Está aqui na nossa próxima slide. Olha, 4 de março de 2022, um ano e meio atrás, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo estão obesas. 650 milhões de adultos, 340 milhões de adolescentes e 39 milhões de crianças. Esse número continua aumentando. A OMS estima que até 2025, aproximadamente 167 milhões de adultos e crianças ficarão menos saudáveis por estarem acima do peso ou obesas. Por ocasião do Dia Mundial da Obesidade, tem até um Dia Mundial da Obesidade, aí 4 de março, a OMS está pedindo aos países que façam mais para reverter essa crise de saúde previsível e evitável. A obesidade afeta a maioria dos sistemas do corpo. Atinge o coração, a gente fica com uma visão que é estética só, né, doutor Paulo? Tem uma visão da obesidade como uma questão de manter a forma e tal, mas não pensa que, muitas vezes, não atina para as consequências diretas para a saúde. Atinge o coração, fígado, rins, articulações, sistema reprodutivo. É uma novidade para mim isso. Isso leva a uma série de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão, acidente vascular cerebral, o famoso AVC ou derrame cerebral, e várias formas de câncer, também novidade para mim, bem como problemas de saúde mental, outra coisa nova. Pessoas com obesidade também têm 3 vezes mais chances de serem hospitalizadas devido à Covid. Estavam em plena Covid ainda, ou finalzinho da Covid, da grande epidemia, né? Muito bem. E aí, para entrar no nosso bate-papo, essa estatística aqui, Brasil obeso. 1 em cada 10 adultos eram obesos há 24 anos atrás, em 89. Olha só, vamos arredondar para 25 anos atrás. Há 25 anos atrás, nós tínhamos 1 em cada 10 adultos eram obesos. Hoje, mais de 1 a cada 4 adultos estão obesos, ou seja, uma proporção de 10% passou para 25%. Nos últimos 10 anos, a obesidade cresceu 60% no Brasil. 1 milhão de novos casos são registrados por ano. Estimativa atual que 22% dos brasileiros, essa faixa aí que a gente citou, 25%, estão obesos e 2 a 3% desse montante estão na faixa da obesidade mórbida. Doutor Paulo, que coisa assustadora, eu não imaginava que fosse tudo isso. E nem que tivesse todas essas consequências, não. O que você pode falar para a gente da sua experiência clínica aí? Sim, obesidade é doença, não é questão estética, é questão de saúde, não tem jeito. Eu costumava dizer para os meus pacientes no consultório que para não ter obesidade precisa de 2 coisas, comer menos e andar mais. Já ajuda. O que aconteceu? Eu estava lendo aí, eu estava me lembrando, lá na roça, onde eu nasci, na Redenção, os donos das fazendas eram obesos, os empregados não. Por quê? Porque os empregados trabalham, exercitam, gastam calorias. O dono da fazenda dorme depois do almoço, senta na cadeira o tempo todo, senta na rede, na poltrona, fica o tempo todo sentado. Ou seja, uma das características mais importantes para o indivíduo ficar obeso é o sedentarismo, a falta de atividade física. Mas a obesidade tem fator genético, tem possibilidade de herdar algum lance da genética que faz com que o indivíduo seja obeso. Mas, de qualquer maneira, obesidade é doença, e como doença tem que ser tratada e tem que ser evitada. Como é que evita? Dentro dessa brincadeira que eu coloquei. Andar mais e comer menos.
Não é comer menos quantidade, comer menos qualidade, escolher o alimento. Por que aumentou tanto essa obesidade? Porque todo mundo come sanduíche, todo mundo toma refrigerante, todo mundo come doce, todo mundo come açúcar, todo mundo toma sorvete, todo mundo... E de uma maneira exagerada. Comer um doce de sobremesa não tem importância. Comer um prato de doce de sobremesa não pode. Comer doce toda hora, passa na geladeira, pega um doce, come, passa na... É impressionante como a gente... Eu tenho um lance muito engraçado que eu vou te contar. A gente passa agora, se você for agora, no meio-dia, no centro da cidade, você vai passar naquela loja de doce, tem gente comendo doce. Sim. Tudo gordo. Presta atenção. Tudo gordo. Isso não é um obeso, não. É constatar. Você veja o indivíduo comendo toda hora, aquele indivíduo é obeso. O indivíduo magro come a rotina da alimentação, come 3 vezes por dia, com 2 lanches intercalados. Esse lanche deve ser de frutas, deve ser de coisas leves. E na refeição, você deve ter uma porção de carboidrato que você precisa de caloria. Deve ter uma porção de proteína, deve ter uma porção de vegetais, de folhas, para dar vitamina no corpo. O feijão, que é muito importante para ajudar na alimentação. Então, você se mantém um indivíduo normal. Se você fizer atividade física, o seu corpo fica dentro daquele padrão para o qual ele foi planejado. O indivíduo nasce com uma estrutura e depois vai mudando. A brincadeira que eu queria contar para você é o seguinte: um dia eu atendi uma cliente no consultório, obesa, eu falava para ela isso. Ande mais e coma menos. Não, doutor, eu não como doce de jeito nenhum, eu não faço isso, eu não sei por que eu sou... Falei, você tem um fator genético, mas você não ajuda. Se você ajudar a parar de comer doce, você é melhor. Não como doce mais de jeito nenhum. Isso foi num dia. No dia seguinte, eu venho pela rua Chiquinho de Matos, a mão ela em direção à rua Jacques Félix. Não, Chiquinho de Matos. A mão era em direção, ainda é em direção a esta estação ferroviária. Quando eu viro na rua 15, a segunda casa era uma doceria. Tá. Quando eu viro, ela está saindo da doceria mastigando um doce. Quando ela me viu... Quer dizer, ela me viu no carro, eu virei o carro e ela estava comendo doce. Quer dizer, então não tem jeito. A pessoa que tem o hábito, o mau hábito de comer doce exagerado, ele esconde, ele nega, é quase uma dependência. E essa negativa é que é ruim, porque ele negando, ele não trata. Né? Ele acha que deve tratar, mas não trata. Aí começa a dar problema. Tudo isso que está escrito no artigo que você leu da Organização Mundial de Saúde é perfeitamente verdadeiro. Por que dá alteração ortopédica? Porque o peso é exagerado. E dá problema nas plantas dos pés, dá problema no joelho, dá problema na bacia, dá problema na coluna, dá problema em tudo quanto é lugar. Né? Porque o peso, ele está carregando um peso muito mais do que era o peso ideal dele. O peso ideal todo mundo deve ter, mas se o indivíduo carrega mais carga, se o indivíduo tem 30 quilos a mais, é equivalente a você botar um saco de areia de 30 quilos nas costas e andar com ele o tempo todo. Exatamente. O que vai fazer de esforço no seu pé, no seu joelho, na sua bacia, é a mesma coisa que se você tivesse um saco de areia de 30 quilos carregando o dia inteiro nas costas, dormindo com ele grudado nas costas. Se você levantar de noite na cama, você vai levantar com um saco de areia de 30 quilos nas costas. Você veja o sacrifício. E fora aquelas coisas todas que foi dita aí, que aumenta o colesterol no LDL, naturalmente. Esse colesterol vai provocar obstrução nas artérias. Essa obstrução nas artérias vai levar a infarto do miocárdio, vai levar a AVC, acidente vascular cerebral, vai dar problemas outros de vascularização periférica, vai dar um monte de coisa. Quer dizer, então, um monte de mortes que acontece por conta da obesidade. Você falou aí que não sabia ainda que morte e obesidade facilita o aparecimento de determinados cânceres. É verdade. Tem determinados cânceres que eu não me lembro agora para dizer qual é a estatística, qual é a classificação correta, mas existe. O indivíduo obeso tem mais probabilidade de pegar um câncer do que o indivíduo não obeso. Então, a obesidade é doença, o indivíduo tem que entender isso. Como é que corrige isso? Primeiro, andando mais e comendo menos. Segundo, se precisar de tratamento, vai fazer tratamento, pega um endocrinologista, faz um esquema de tratamento, vai pegar nutricionista que fica achando que pedindo exame cura as pessoas, não é isso. O que cura a pessoa é fazer dieta correta.
Então, tem que ter um diagnóstico, tendo o diagnóstico, que tipo de problema esse metabólico esse indivíduo tem. Tem um problema de tireoide, por isso que está inchado, e hipotireoidismo faz a pessoa inchar. Então, tem que ir no médico para saber disso. Tem um problema renal, está inchado? Não, vai no médico para saber disso. É uma obesidade pura e simplesmente, essa obesidade tem antecedente familiar, tudo isso o médico vai avaliar, vai analisar e vai passar. E dá uma dieta, e passa para o nutricionista uma dieta. Eu quero uma dieta com tantas calorias de carboidrato, tantas calorias de proteína, tantas calorias de lipídios. O dietista vai preparar aquela dieta dentro daquele padrão. E faça atividade física. Existe um padrão, que é o que eu faço. No mínimo, meia hora por dia durante 5 dias, ou seja, 2h30 por semana. Se você fizer 2h30 por semana, pode descansar. Porque você fica vendo filme na sexta, no sábado até tarde, aí não acorda cedo. E o bom é andar cedo antes do sol. Então, se você fizer assim, 2h30 de caminhada todo dia, 2h30 por semana, você está dentro de um padrão de atividade física básico. Você pode fazer academia, você pode fazer outra ginástica, praticar esportes. Tudo isso é bom, é útil. Mas o mínimo, o básico seria isso. Você caminhar 2h30 por semana, meia hora por dia. Isso, mais ou menos, em meia hora, dá 6 km por hora. Entendeu? Então, é uma coisa tão simples, na rua da casa, na frente da casa, vai e volta, vai até lá e volta, meia hora. Qualquer um pode fazer isso, não tem desculpa para não fazer. Ou não pega o carro para ir na padaria, por exemplo, para ir na farmácia. Vai a pé, vai a pé. Vai a pé, né? No TCC tem uma turma das 5. Eu frequentei lá por um tempo, eu e minha filha. Às 5 horas da manhã, abre a academia do TCC, tem lá umas 10 ou 20 pessoas religiosamente prontas para fazer ginástica. Durante 1 hora, elas fazem ginástica. 6 horas começa a chegar o pessoal das 6. Mas o pessoal das 5 acordou 4h30. Isso que eu ia falar, para chegar lá às 5, né? 4h30 da manhã, esse pessoal acorda e vai para o TCC. E tem um que mora ali perto da CT, ele vai a pé. Ele vai a pé até... Entendeu? Pessoas conhecidas, não vou ficar citando o nome, mas pessoas conhecidas da cidade. Então, é questão de vontade, é questão de planejar. Eu vou planejar, não tem tempo, acorda meia hora antes. Sim. Dorme meia hora antes e acorda meia hora antes. Dorme às 8 horas regulares, porque vai dormir mais cedo, e acorda meia hora antes, e nessa meia hora que você acordou antes, você vai caminhar um pouco, dá para fazer isso. E na dieta, evite os alimentos que não são bem nutritivos e são carregados em gorduras, carregados em carboidratos. É comum você chegar num restaurante, num bar, o indivíduo está comendo aquele enorme hambúrguer, enorme sanduíche, com guaraná, com Coca-Cola, aqui ao lado, entendeu? Então, ali ele está ingerindo caloria. Está ingerindo proteína também, mas muito pouco. Além do que, está ingerindo um monte de molho lá, que você não sabe nem como é que é aquilo, que tem naquilo de efeito nutritivo, ou efeito danoso, sei lá. O fato é que uma dieta regular, e aí eu volto ao meu tempo de criança lá na roça, onde o fazendeiro era gordo e o empregado era magro. Por quê? Porque o empregado anda o dia inteiro, trabalha o dia inteiro. Taubaté foi considerada, há muitos anos atrás, a segunda cidade do país que mais tinha bicicleta, proporcional ao número da população. Todos os trabalhadores da Juta, todos os trabalhadores do CTI iam trabalhar a pé ou de bicicleta. Eu me lembro disso, quando eu mudei para cá em 74. Era assim. Daí para trás. Todo mundo trabalhava de bicicleta ou a pé. Não tem ninguém que vá trabalhar andar de bicicleta todo dia que seja obeso. É verdade. Não tem ninguém. Agora, aquele que vai de carro, encosta o carro lá e deixa o carro ali, não sei o quê, vai perdendo a chance de combater uma doença, que é a obesidade. Quero fazer uma observação aqui de sociologia de mesa de bar. Eu observo também uma coisa, doutor Paulo. A gente parece que está num momento de transição e que a gente tinha uma educação, tinha costumes restritivos. Eu achava que era só aqui no Brasil, ou em Portugal, em que desfrutar de alguma coisa era considerado meio errado, então tinha que conter os prazeres, né? Aí agora assistindo uma série Netflix ali, a série inglesa, Downton Abbey, aí eu vejo que esse padrão de contenção, de não poder ter um divertimento ou desfrutar das coisas, era também na Inglaterra, ou seja, era mais ou menos geral. Aí sai desse clima de proibição, que nada podia, né, para agora tudo pode.
Então, eu me lembro que refrigerante a gente tomava em casa na roça 2 vezes por ano, ou 3, num aniversário, no Natal e no dia de Ano Novo. Agora não, toma todo dia, a qualquer hora. Pode tomar no almoço, pode tomar no jantar também, não é? Doce, a gente tinha uma contenção. Pode comer doce antes da comida. Agora você come qualquer hora, né? Está na cidade qualquer hora comendo. Então, me parece que houve um afrouxamento também dos psicológico, social, e vai causando, somando com tudo isso, com novos hábitos, de passar o dia inteiro sentado. Eu, por exemplo, aqui, eu sou um sedentário típico. Tanto que agora eu estou me forçando, todo dia eu ando meia hora de bicicleta. Né? Porque depois eu vou encontrar com o Dr. Paulo Pereira, vai que ele me vê na rua lá comendo doce, pronto. Mas é verdade, é verdade. Tem que criar o hábito para corrigir a doença. Na verdade, a doença tem que criar o hábito para corrigir. Então, um detalhe importante, e vale a pena colocar isso. A criança obesa cria nela uma questão fisiológica que ela vai ser um obeso quando ficar adulto. Tá. Entendeu? Então, tem que combater a obesidade no infantil, na criança. A criança tem que ser bem orientada pelo pediatra, pela mãe, a mãe respeitar, fazer essa criança praticar atividade física, ficar o dia inteiro no computador, no celular, não deve andar na rua, nem que seja vendo no celular, mas vai andar, vai caminhar, vai brincar no parquinho, vai brincar com as amigas, vai brincar de correr, vai brincar de amarelinha, vai pular, vai gastar energia. Porque a criança que cresce, que quando pequena é obesa, vai ser um adulto obeso. E a expectativa de vida nessa gente é muito menor do que das pessoas não obesas. É isso que eu ia falar. Isso idoso obeso, né? Ou obeso idoso. É difícil. Tem alguns, mas é mais difícil. Claro, né? Porque vem o diabetes, vem o colesterol, então provoca morbidades, outras comorbidades que levam à morte mais cedo do que o não obeso, certo? Então, é importante isso. Eu acho que esse tema foi bom você colocar, porque realmente... O problema é o seguinte, às vezes a gente coloca esse tema, a gente discute esse tema com uma pessoa que é obesa, cria nela um drama, porque ela não gosta de ser obesa, ela não quer ser obesa. Mas ela tem uma ansiedade grande, um estado de ansiedade que faz com que ela coma toda hora. Então, o aspecto psicológico importante da obesidade é isso, a obesidade é compulsiva. A ingestão de alimentos é compulsiva, o obeso tem que comer toda hora um pouco, então ele passa na geladeira e come, ele passa perto de um doce e come. Tem uma caixinha com bolachinha em cima da mesa, ela vai lá e pega uma e sai comendo, quer dizer, não consegue passar por ali sem pegar aquela bolachinha. Passa na sorveteria, entra e toma sorvete, não está querendo sorvete, mas passa e vê. Olhou, estimulou. Então, a pessoa vai lá e come. Então, esse aspecto psicológico tem que ser muito bem tratado. Não adianta fazer o obeso falar, brigar com ele, aumentar a ansiedade dele, aumentar a tensão dele. Tem que tratar. Então, um bom psicólogo também ajuda o obeso a sair dessa situação. Tem que entender. Primeiro, ele tem que entender que isso é doente, que isso é doença, que isso tem que ser tratado. Se ele entender que isso é doença tem que ser tratado, se precisar, entra um psicólogo na história para fazer com que esse obeso tenha menos ansiedade, tenha menos tensão emocional. Aliás, uma amiga minha que é psicóloga, excelente psicóloga, a doutora Luciana, ela fala para mim, olha, obesidade como qualquer outra adicção, né, que a pessoa vira uma escrava daquele impulso, tem que considerar 3 aspectos. Pessoas, lugares e circunstâncias que levem aquilo. Você acabou de falar, o sujeito deixa uma caixinha de biscoito em cima da mesa, de bolacha, não é? Tá lá, pronto, tem um lugar. Ou então ele convive com outras pessoas que também não têm controle, pronto, está lá um outro estímulo. Ou então ele está num ciclo de ansiedade, ou seja, um comportamento, né, que levam a, de novo, comer quando ele não precisa. Sai da necessidade física, passa a ser uma necessidade psicológica e ele não consegue controlar. Certo? E não vale essa justificativa, meu vizinho come tudo que tem e não engorda. Mas é a característica dele, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é magro por sorte dele, mas o indivíduo que comeu e engordou tem que tratar. Aliás, o senhor deu uma dica para mim um dia, falou assim,
Não tem outro jeito. Você parar de comer, sai de perto da comida. Eu falei, putz, você tem razão. Sim, tem comida que você tem que sair de perto. Essas coisinhas que você bota para ficar vendo futebol na televisão, cinema na televisão, para ficar beliscando, tem que sair de perto. Tem certas coisas que estão na mesa ali que você pega a última e vai embora, sai daqui. Porque senão você fica pegando uma, pega outra e vai pegando, né? Quer dizer, se você tiver o controle de sair de perto, quando aquilo é chamativo, aquilo é gostoso, aquilo é interessante, você sai de perto que você se livra do problema. Não tem dificuldade maior, não. Ou seja, não dá mole para a tentação, não é? Exato, tem que vencer a tentação. É isso aí. Doutor Paulo, estamos chegando no final do nosso programa, nosso bate-papo aqui, sempre gostoso, voa o tempo aí, já está no final. Então, respondendo à pergunta, provocação da nossa live, obesidade é obrigatória? Não é obrigatória. Você pode não ser obeso. É doença e a pessoa não tem que se sentir também culpada, porque pode ser uma predisposição genética, não é? Mas que é possível. Só que tem que tratar. Tem que tratar. Já que é doença, tem que tratar. Né? E tem tratamento. Tem. Porque senão vai chegar, só para encerrar, vai chegar naquele extremo que vai ser preciso cortar uma parte da barriga da pessoa, aliás, né? É outra história, interessante, é outra história. Vamos falar disso uma outra hora dessa? Não, mas é mais um assunto de cirurgião, mas tudo bem. Tá bom, então. Então tá feito. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua atenção, obrigado você que está nos acompanhando também aí, sempre simpático, curtindo. Eu vou pedir para você, reforço isso, curta, comente e compartilhe. Especialmente nessa semana, sabe, doutor Paulo? Eu não sei, sempre tem um espírito de porco, e começaram a denunciar o nosso programa. Aí o Facebook disse, olha, há denúncias contra o programa, então está restringida a publicação em vários grupos ao mesmo tempo. Pronto, diminuiu o nosso alcance. Tem uma punição até domingo aí. Então, você que está nos assistindo pode driblar essa maldade aí, você mesmo compartilhando, curtindo e comentando. Grande abraço. Muito obrigado, doutor Paulo. Boa sorte. Até a próxima.